Negociar com Deus não é barganhar, nem tentar convencê-lo a fazer a nossa vontade. Muitos se aproximam de Deus como se ele fosse um investidor que precisa ser persuadido, oferecendo promessas, sacrifícios ou palavras bonitas em troca de resultados desejados. Essa mentalidade revela mais sobre a insegurança humana do que sobre a natureza divina. Deus não negocia por necessidade, ele se revela por graça. Quando falamos de negociar com Deus, estamos falando de alinhar o coração humano à vontade perfeita do céu, não de ajustar Deus aos nossos interesses. Desde o início, o ser humano luta com a tentação de controlar os resultados. Queremos segurança, previsibilidade e retorno imediato. No entanto, o reino de Deus opera em outra lógica. Deus trabalha com processos, caráter e propósito. Negociar com ele começa quando reconhecemos que não temos todas as respostas e que nossos planos, por mais bem estruturados que pareçam, precisam passar pelo crivo da sabedoria divina. Alinhar-se é admitir que Deus vê o que nós não vemos e sabe o que nós ainda não compreendemos. A Bíblia nos mostra que homens e mulheres que caminharam com Deus não foram passivos, mas também não foram independentes. Eles planejavam, agiam, construíam, mas sempre com o coração sensível à direção divina. Abraão não saiu de sua terra porque tinha um mapa detalhado do futuro, mas porque confiou na voz que o chamou. Moisés não libertou um povo porque tinha habilidade política suficiente, mas porque se submeteu à palavra que o enviou. Esses exemplos nos ensinam que alinhar-se com Deus é caminhar em obediência mesmo quando os detalhes ainda não estão claros. Muitos erros nascem quando confundimos fé com presunção. A fé verdadeira consulta a Deus antes de avançar, enquanto a presunção avança e depois pede que Deus abençoe o caminho escolhido. Negociar com Deus, nesse sentido, é inverter essa ordem. É colocar a oração antes da decisão, a escuta antes da ação, o conselho divino antes da execução humana. Esse alinhamento protege não apenas os resultados, mas o coração de quem decide. Quando alguém se alinha com Deus, aprende que nem todo sim imediato é uma bênção e nem todo não aparente é uma derrota. Deus muitas vezes diz não para nos livrar de algo que destruiria nosso futuro. Outras vezes, ele pede espera para amadurecer nosso caráter. O alinhamento nos ensina a confiar no tempo de Deus, que nunca se atrasa, ainda que confronte nossa ansiedade. Alinhar-se é descansar na certeza de que Deus trabalha mesmo quando não vemos movimento. Outro aspecto fundamental desse alinhamento é a rendição das motivações. Não basta entregar os planos, é necessário entregar os motivos que estão por trás deles. Deus não se impressiona com grandes projetos se eles nascem de orgulho, vaidade ou ganância. Ele se move quando encontra corações quebrantados, dispostos a obedecer mesmo que o resultado não seja exatamente como imaginado. Negociar com Deus é permitir que Ele ajuste não apenas o destino, mas a intenção da jornada. Alinhar-se com Deus também exige humildade para mudar de rota. Há momentos em que o Senhor interrompe caminhos que já estavam avançados. Isso dói, confunde e desafia a nossa lógica, mas revela cuidado. Quem está alinhado entende que mudar de direção não é fracasso, é livramento. Deus não nos guia apenas para onde queremos ir, mas para onde precisamos chegar. Esse entendimento gera maturidade espiritual e emocional. Quando o alinhamento acontece, a paz se torna um sinal claro da presença de Deus. Mesmo em meio a desafios, decisões difíceis e incertezas, há uma convicção interior de que o caminho é correto. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza da companhia divina. Negociar com Deus é confiar que, se Ele está envolvido, o resultado final será para o bem, ainda que o processo seja desafiador. Esse alinhamento também redefine sucesso. O mundo celebra conquistas rápidas, números altos e reconhecimento público. Deus celebra a obediência, fidelidade e fruto, que permanecem. Alinhar-se com Ele é aceitar que sucesso verdadeiro não é apenas alcançar metas, mas cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Muitas vezes, isso significa dizer não a oportunidades aparentemente boas para dizer sim ao que é espiritualmente correto. No fim, negociar com Deus é um relacionamento, não uma transação. É um caminho de diálogo, confiança e entrega contínua. Não acontece em um único momento, mas se constrói diariamente, em cada decisão, grande ou pequena. Quando aprendemos a nos alinhar com Deus, descobrimos que Ele não toma nada de nós, mas nos conduz ao melhor que jamais poderíamos planejar sozinhos. Negócios sem Deus podem até gerar resultados visíveis, mas raramente produzem significado duradouro. Vivemos em uma cultura que mede sucesso por faturamento, expansão e reconhecimento. Porém,
ignora o vazio que muitas vezes acompanha essas conquistas. Quando Deus é excluído dos processos, o lucro se torna o objetivo final e não um meio para cumprir um propósito maior. O problema não está em ganhar dinheiro, mas em permitir que o dinheiro se torne o senhor das decisões. Onde Deus não governa, algo sempre ocupará esse lugar. Ao longo da história, é possível encontrar pessoas que alcançaram tudo o que o mundo oferece e ainda assim terminaram vazias, cansadas e frustradas. Isso acontece porque o ser humano foi criado para viver conectado a um propósito eterno. Quando os negócios não estão alinhados a esse propósito, eles se tornam apenas uma engrenagem que consome tempo, energia e valores. Sem Deus, o trabalho perde o sentido e o sucesso passa a ser uma corrida sem linha de chegada. Negócios sem Deus também tendem a comprometer princípios. Quando a pressão por resultados é maior do que o compromisso com a verdade, decisões erradas começam a parecer justificáveis. Pequenas concessões são feitas em nome do crescimento e, pouco a pouco, a integridade é negociada. O que começa como uma exceção se transforma em um padrão, sem a referência divina. O certo e o errado se tornam relativos, moldados pelas circunstâncias e conveniências do momento. Outro efeito comum de negócios sem Deus é a ansiedade constante. Quando tudo depende apenas da força humana, do mercado ou da estratégia, o medo de perder se torna dominante. Cada crise ameaça a identidade. Cada queda de faturamento parece um fracasso pessoal. A ausência de Deus gera uma sensação permanente de insegurança, porque não há descanso verdadeiro quando o controle precisa ser mantido a qualquer custo. O coração se torna refém dos números. Quando Deus está fora, as pessoas também tendem a ser vistas apenas como recursos. Funcionários viram peças substituíveis, clientes se tornam números e parceiros são avaliados apenas pelo que podem oferecer em troca. Essa mentalidade desumaniza relações e enfraquece vínculos. O lucro cresce, mas a empatia diminui. O sucesso aparente esconde ambientes tóxicos, marcados por competição exagerada, desgaste emocional e falta de propósito coletivo. Por outro lado, quando Deus entra nos negócios, ele redefine a razão pela qual se cresce. O propósito passa a guiar o lucro e não o contrário. Ganhar dinheiro deixa de ser um fim e se torna uma ferramenta para servir, gerar impacto e glorificar a Deus. Isso muda completamente a forma de decidir, liderar e investir. O foco deixa de ser apenas quanto e passa a ser também para quê. Negócios com propósito não são perfeitos, mas são conscientes. Eles entendem que resultados importam, mas pessoas importam mais. Há uma preocupação genuína com justiça, dignidade e responsabilidade. Isso não significa ausência de desafios ou de pressão, mas significa que existe um norte espiritual que orienta as escolhas. Mesmo quando é preciso tomar decisões difíceis, elas são feitas com temor a Deus e respeito ao próximo. Quando Deus faz parte, o sucesso deixa de ser solitário, ele é compartilhado, celebrado e usado para abençoar outros. A prosperidade ganha um sentido maior, porque não se acumula apenas para si. Há generosidade, visão de longo prazo e compromisso com o bem comum. Negócios alinhados com Deus entendem que tudo o que foi recebido também traz responsabilidade. Além disso, negócios com Deus produzem paz. Mesmo em meio a crises econômicas, mudanças de mercado e incertezas, há uma confiança de que Deus continua no controle. Isso não elimina a necessidade de planejamento, mas retira o peso da autossuficiência. Saber que Deus participa das decisões traz descanso, clareza e esperança, mesmo quando os resultados não são imediatos. Sem Deus, o lucro pode crescer e ainda assim deixar marcas profundas de esgotamento, culpa e vazio. Com Deus, o crescimento pode até ser mais lento, mas é saudável, sustentável e significativo. O que é construído com propósito permanece, porque não depende apenas de circunstâncias externas, mas de fundamentos eternos. No fim, a grande diferença não está no tamanho dos negócios, mas na direção deles. Negócios sem Deus podem impressionar por um tempo, mas negócios com Deus transformam vidas, ambientes e histórias. O lucro passa, os números mudam, mas o propósito cumprido ecoa na eternidade. O sobrenatural se manifesta quando o natural reconhece seus limites. Enquanto o ser humano acredita que pode controlar todas as variáveis, prever todos os cenários, sustentar tudo apenas com sua própria força, não há espaço para a intervenção divina. Deus não compete com orgulho humano. Ele age onde há dependência, fé e reconhecimento de que nem tudo pode ser resolvido pela lógica, pela experiência ou pela estratégia. Reconhecer limites não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Vivemos em uma geração treinada para confiar em métodos, sistemas e planejamento. Tudo isso tem valor,
mas se torna perigoso quando substitui a confiança em Deus. O problema não está em planejar, mas em acreditar que o plano é suficiente. Quando o natural é elevado ao lugar de absoluto, o sobrenatural é descartado como desnecessário. Porém, a história bíblica e a experiência espiritual mostram que há batalhas que não se vencem com força, portas que não se abrem com insistência humana e soluções que não nascem da inteligência, mas da revelação. Há momentos na vida em que, apesar de todos os esforços corretos, nada parece funcionar. As estratégias são boas, as decisões foram responsáveis, mas os resultados não vêm. Esse tipo de cenário confronta a nossa autossuficiência e revela o quanto confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. É exatamente nesse ponto de esgotamento que o sobrenatural começa a se manifestar. Quando o natural chega ao fim, o céu encontra espaço para agir. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus age quando o homem não pode mais fazer nada. O mar se abre quando o povo não tem para onde fugir. O maná cai quando não há alimento no deserto. A vitória vem quando o exército é pequeno demais para vencer sozinho. Esses acontecimentos nos ensinam que Deus não precisa de condições ideais, Ele precisa de corações rendidos. O sobrenatural não depende da ausência de problemas, mas da presença da fé. Reconhecer limites também significa aceitar que nem sempre entenderemos o processo. O ser humano gosta de controle porque o controle gera uma falsa sensação de segurança. No entanto, Deus muitas vezes nos conduz por caminhos que não fazem sentido imediato. Ele não explica tudo, mas convida a confiança. O sobrenatural exige fé, e fé não é baseada em evidências visíveis, mas na certeza de quem Deus é. Quando alguém aprende a reconhecer seus limites diante de Deus, suas orações mudam, deixam de ser discursos bem elaborados e se tornam clamores sinceros. A dependência gera autenticidade. Não há mais máscaras, nem tentativas de impressionar o céu. Há apenas um coração quebrantado que reconhece: sem o Senhor eu não consigo. Esse tipo de oração move o sobrenatural porque nasce da verdade. No ambiente dos negócios e das decisões importantes, reconhecer limites é ainda mais desafiador. Existe uma pressão constante para demonstrar segurança, domínio e respostas rápidas. Admitir que não se sabe ou que não se pode parece fraqueza. Mas diante de Deus, essa postura se transforma em força. Quando líderes reconhecem seus limites diante do Senhor, eles abrem espaço para receber sabedoria que não vem dos livros nem da experiência, mas do alto. O sobrenatural não elimina a responsabilidade humana, mas a complementa. Deus não faz o que o homem pode fazer, mas faz aquilo que o homem jamais conseguiria. Quando fazemos a nossa parte com fidelidade e ainda assim confiamos que o resultado final está nas mãos de Deus, criamos uma parceria saudável entre o natural e o sobrenatural. Essa parceria protege o coração do orgulho quando tudo vai bem e do desespero quando algo dá errado. Há também um tempo certo para o agir sobrenatural. Muitas pessoas desistem pouco antes do milagre porque não suportam o silêncio de Deus. O reconhecimento dos limites inclui aprender a esperar. Esperar não é passividade, é perseverança com fé. É continuar obedecendo mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. O sobrenatural se manifesta no tempo perfeito de Deus, não no ritmo da ansiedade humana. Quando o sobrenatural se manifesta, ele revela a glória de Deus e não a capacidade humana. Por isso, Deus frequentemente permite situações impossíveis para que fique claro que foi Ele quem agiu. Isso gera testemunho, fortalece a fé e alinha o coração. O impossível vencido se torna uma marca eterna da fidelidade divina. Reconhecer os limites do natural também nos livra do peso de tentar ser Deus. Muitas pessoas vivem exaustas porque carregam responsabilidades que nunca deveriam ter assumido sozinhas. Confiar no sobrenatural é descansar na soberania divina. É saber que Deus trabalha enquanto dormimos, age enquanto esperamos e sustenta enquanto obedecemos. No fim, o sobrenatural não é um recurso de emergência, mas um estilo de vida para aqueles que caminham com Deus. Quando aprendemos a reconhecer nossos limites diariamente, abrimos espaço constante para a ação divina. E onde Deus age, o impossível se torna possível, o improvável se manifesta. E o propósito se cumpre além do que poderíamos imaginar. Motivações corretas atraem a aprovação do céu, porque Deus não observa apenas o que fazemos, mas principalmente por que fazemos. Muitas ações parecem espirituais na superfície, mas nascem de intenções equivocadas no coração. O Senhor não se move por aparência, discurso ou tamanho de projetos. Ele responde à verdade interior. Antes de Deus abençoar uma obra, Ele sonda o coração de quem a realiza. Por isso, alinhar negócios e propósitos com o sobrenatural exige uma profunda revisão das motivações. É possível fazer a coisa certa pelo motivo errado.
Alguém pode buscar crescimento apenas para ser visto, ajudar apenas para ser reconhecido, prosperar apenas para provar valor pessoal. Essas motivações, ainda que produzam resultados temporários, não sustentam uma vida alinhada com Deus. O céu não se impressiona com o sucesso externo quando o interior está desalinhado. Deus prefere um caminho simples, com motivações puras, do que grandes conquistas construídas sobre orgulho ou vaidade. Quando as motivações estão erradas, mesmo bênçãos podem se tornar armadilhas. O crescimento rápido pode inflar o ego, o reconhecimento pode gerar dependência da aprovação humana e o dinheiro pode ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Por isso, muitas vezes o Senhor atrasa respostas, fecha portas ou limita avanços. Não é punição, é proteção. Deus cuida mais do coração do que do ritmo do sucesso. Motivações corretas nascem de um coração que deseja glorificar a Deus acima de tudo. Esse tipo de coração entende que prosperar não é um fim, mas um meio. O sucesso deixa de ser uma ferramenta de autopromoção e passa a ser uma plataforma de serviço. Quando alguém cresce com essa consciência, o céu se move com liberdade, porque sabe que aquilo que for confiado não será usado para fins egoístas. Deus se importa profundamente com o impacto que nossas decisões geram sobre outras pessoas. Negócios movidos por motivações corretas não exploram, não manipulam e não ferem. Eles constroem ambientes saudáveis, promovem justiça e refletem valores do reino. Mesmo quando precisam ser firmes, mantém a dignidade humana. Esse tipo de postura revela maturidade espiritual e atrai a aprovação divina. Motivações corretas também produzem coerência entre fé e prática. Não há divisão entre o que se declara no altar e o que se vive no cotidiano. A espiritualidade não fica restrita ao discurso, mas se manifesta nas decisões, nos contratos, nos relacionamentos e na forma de liderar. Essa coerência gera autoridade espiritual, porque Deus confia em quem vive aquilo que prega. Quando as motivações são purificadas, a comparação perde força. A pessoa deixa de medir seu valor pelo sucesso dos outros e passa a caminhar com segurança no propósito que Deus lhe confiou. Isso traz paz, foco e perseverança. O coração deixa de ser refém da inveja ou da competição e aprende a celebrar o avanço alheio sem se sentir diminuído. Esse ambiente interior saudável favorece o agir de Deus. Motivações corretas também nos ajudam a lidar com o fracasso de forma madura. Quando o objetivo principal não é autopromoção, as perdas não destroem a identidade. O erro se torna aprendizado e a correção é recebida com humildade. Deus se aproxima de corações ensináveis que não se justificam o tempo todo, mas estão dispostos a crescer. Esse tipo de postura acelera o amadurecimento espiritual. É importante entender que motivações não são ajustadas de uma vez por todas. Elas precisam ser constantemente examinadas. O coração humano é instável e facilmente influenciado por elogios, pressões e desejos. Por isso, a vida com Deus exige vigilância interior. A oração sincera não pede apenas portas abertas, mas também pureza de intenções. Quem pede a Deus que alinhe suas motivações está demonstrando maturidade espiritual. Quando o céu encontra motivações corretas, a bênção flui sem peso. Não há culpa, medo ou necessidade de provar nada. O crescimento acontece de forma saudável e a prosperidade não rouba a paz. Deus se agrada de confiar mais àqueles que sabem por que fazem o que fazem. O coração alinhado se torna um solo fértil para o sobrenatural. No fim, motivações corretas não apenas atraem a aprovação de Deus, mas preservam a alma de quem prospera. O sucesso deixa de ser um risco e se torna um instrumento nas mãos do Senhor. Quando o coração está no lugar certo, o céu não hesita em liberar recursos ou oportunidades e influência, porque sabe que tudo será usado para cumprir um propósito maior. Integridade é a base da prosperidade duradoura, porque tudo o que é construído sem verdade carrega, desde o início, o germe da própria queda. Pode até crescer rápido, impressionar pessoas e gerar resultados aparentes, mas não resiste ao tempo nem às crises. Deus não abençoa caminhos tortuosos, ainda que eles pareçam lucrativos por um período. A integridade não é apenas um valor moral. É um princípio espiritual que sustenta aquilo que Deus decide edificar. Vivemos em um mundo onde a pressão por resultados muitas vezes tenta justificar atalhos. Pequenas mentiras parecem inofensivas, ajustes éticos são racionalizados e decisões erradas são camufladas pelo discurso do todo mundo faz. No entanto, aos olhos de Deus, não existem desvios pequenos quando o assunto é verdade. O que para o homem é detalhe,
para Deus é fundamento. A ausência de integridade enfraquece a estrutura invisível que sustenta qualquer empreendimento. Integridade começa no interior, muito antes de se manifestar em ações externas. Ela nasce quando o coração decide temer a Deus mais do que agradar pessoas. É a escolha de fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando custa mais caro, mesmo quando parece atrasar o crescimento. Esse tipo de postura revela a maturidade espiritual e estabelece uma base sólida sobre a qual Deus pode agir com liberdade. Falta de integridade cobra um preço alto, ainda que esse preço nem sempre seja imediato. Ela rouba a paz, gera medo de ser descoberto e cria uma vida de aparências. Quem vive negociando princípios vive em constante tensão, porque sabe que aquilo que foi construído pode ruir a qualquer momento. Já a integridade traz descanso, porque não há necessidade de sustentar versões ou esconder intenções. A consciência limpa é um tesouro que dinheiro algum pode comprar. Deus honra a integridade porque ela reflete seu próprio caráter. Ele é fiel, justo e verdadeiro e se agrada quando seus filhos escolhem o mesmo caminho. A prosperidade que vem de Deus não é apenas financeira, é integral. Ela alcança a família, os relacionamentos, a saúde emocional e a estabilidade interior. Esse tipo de prosperidade não é frágil, porque não depende de enganos para se manter. Nos negócios, a integridade se manifesta em decisões claras, contratos justos e relações transparentes. Significa cumprir o que foi prometido, mesmo quando isso gera prejuízo momentâneo. Significa tratar pessoas com respeito, pagar o que é devido e assumir erros quando eles acontecem. Embora esse caminho pareça mais lento, ele constrói confiança, e confiança é um dos ativos mais valiosos que alguém pode possuir. Integridade também protege contra o orgulho. Quando alguém cresce sem comprometer princípios, sabe que não chegou ali apenas por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Isso gera humildade e gratidão. O sucesso deixa de ser uma ferramenta de exaltação pessoal e se torna uma responsabilidade. Quem anda em integridade entende que tudo o que recebeu deve ser administrado com temor e sabedoria. Há momentos em que a integridade será testada de forma intensa. Oportunidades surgirão exigindo concessões éticas em troca de crescimento rápido. Nesses momentos, a escolha pela integridade pode parecer perda, mas no reino de Deus obedecer nunca é prejuízo. O que é recusado por fidelidade se transforma mais tarde em proteção ou em uma porta melhor. Deus vê o que é feito em secreto e recompensa no tempo certo. A integridade também influencia gerações. Filhos aprendem mais com exemplos do que com discursos. Comunidades são impactadas por líderes coerentes. Empresas construídas sobre verdade criam culturas saudáveis e inspiram outros a fazer o mesmo. O efeito da integridade ultrapassa o indivíduo e alcança muitos. Por isso ela não é apenas uma escolha pessoal, mas um legado. Quando a integridade é preservada, a prosperidade deixa de ser um risco. Muitas pessoas temem crescer porque associam sucesso à perda de valores. No entanto, quando a base é sólida, o crescimento apenas amplia aquilo que já existe. Se há verdade, a verdade se expande. Se há justiça, a justiça se multiplica. Deus confia crescimento àqueles que não sacrificam princípios no altar do lucro. No fim, a prosperidade duradoura não é aquela que impressiona por um momento, mas a que permanece ao longo do tempo. Ela atravessa crises, resiste a mudanças e não desmorona diante de pressões. Essa prosperidade nasce da integridade, é sustentada pela fidelidade e é confirmada pela aprovação de Deus. Tudo que é construído sobre essa base não apenas cresce, permanece. Negócios alinhados ao propósito tornam-se instrumentos do reino quando deixam de existir apenas para benefício próprio e passam a servir a um plano maior. Deus nunca concedeu recursos, influência ou capacidade apenas para satisfação individual. Tudo o que ele confia carrega consigo uma missão. Quando alguém entende isso, sua forma de enxergar trabalho, empresa e liderança muda completamente. O negócio deixa de ser apenas uma fonte de renda e passa a ser uma extensão do chamado. No reino de Deus, propósito sempre vem antes da plataforma, mas a plataforma amplia o alcance do propósito. Negócios bem-sucedidos se tornam ambientes estratégicos onde valores do reino podem ser vividos e demonstrados. Não é apenas sobre falar de Deus, mas sobre refletir seu caráter em cada visão, em cada relação e em cada processo. Onde o mundo espera a competição desleal, encontra justiça. Onde espera a exploração, encontra cuidado. Onde espera indiferença, encontra compaixão. Quando um negócio está alinhado ao propósito,
Ele se transforma em um canal de provisão que vai além do financeiro e gera dignidade por meio do trabalho, esperança por meio de oportunidades e transformação por meio de ambientes saudáveis. Pessoas não são vistas como meios, mas como parte do propósito. Esse tipo de cultura impacta vidas de forma profunda, muitas vezes sem uma única palavra pregada, apenas pelo testemunho vivido. Negócios alinhados ao reino também carregam responsabilidade espiritual. Quanto maior a influência, maior o impacto das decisões. Por isso, líderes que entendem seu papel espiritual buscam sabedoria constante, não apenas estratégias. Eles sabem que suas escolhas afetam famílias, comunidades e futuros. Essa consciência gera temor a Deus e um senso profundo de administração fiel. Quando Deus é o centro, a generosidade deixa de ser um esforço e se torna uma expressão natural. Recursos são liberados com alegria, não por obrigação, mas por entendimento. Investir em pessoas, projetos sociais e causas justas passa a fazer parte da visão do negócio. O lucro continua existindo, mas não é retido com egoísmo. Ele circula, abençoa e multiplica impacto. Negócios alinhados ao propósito também se tornam respostas em tempos de crise. Enquanto muitos recuam por medo, aqueles que confiam em Deus conseguem agir com coragem e discernimento. Eles não tomam decisões impulsivas, mas também não se paralisam. Sabem que Deus continua soberano mesmo em cenários instáveis. Essa confiança gera soluções criativas e posicionamentos que salvam empregos e sustentam famílias. Outro fruto desse alinhamento é a coerência entre vida pessoal e profissional. Não há duas versões da mesma pessoa. O que se vive no secreto é refletido no público. Essa integridade gera autoridade espiritual, influencia mais do que discursos. Pessoas são atraídas não apenas pelo sucesso, mas pela paz, pela clareza e pela consistência que vem. Negócios que se tornam instrumentos do reino também ajudam a redefinir o conceito de sucesso na sociedade. Eles mostram que é possível crescer sem corromper valores, prosperar sem explorar e liderar sem oprimir. Tornam-se exemplos vivos de que o reino de Deus não é incompatível com excelência, inovação e crescimento. Pelo contrário, quando Deus está no centro, tudo isso é potencializado. Há também um aspecto profético nesse tipo de empreendimento. Negócios alinhados ao propósito apontam para uma realidade maior, revelando o reino de Deus não está restrito aos templos, mas se manifesta no cotidiano. Eles mostram que o sagrado e o secular não são opostos, mas podem caminhar juntos quando há alinhamento de valores. Cada decisão justa, cada ato de generosidade e cada escolha ética se tornam declarações silenciosas do governo de Deus. Esse alinhamento não elimina desafios. Haverá oposição e incompreensão em momentos difíceis. No entanto, há também uma sustentação sobrenatural. Portas se abrem no tempo certo, conexões improváveis surgem e a provisão vem de maneiras inesperadas. Deus honra aqueles que o honram, especialmente quando colocam seus recursos a serviço do seu propósito. No fim, negócios alinhados ao propósito não apenas geram lucro, mas deixam legado. Eles impactam gerações, transformam ambientes e escrevem histórias. Continuam mesmo quando seus fundadores já não estão presentes. O sucesso passa, os números mudam, mas o fruto do reino permanece. Quando um negócio se torna instrumento de Deus, ele deixa de ser apenas uma empresa, se torna uma missão viva, cumprindo na prática o propósito para o qual foi confiado.